de novo, tá bom? Dito isso, vamos começar a nossa aula de hoje. Meus irmãos, eu escolhi esse livro, que é do pastor Mark Dever, 9 marcas de uma igreja saudável. Esse livro, ele já tem algum tempo, ele não é um livro tão novo. Não é à toa que depois ele lançou pequenos livretos com cada uma dessas marcas, aprofundando e discutindo um pouco mais. Então, não vai ser uma exposição sistemática de textos bíblicos, como nós temos feito, por exemplo, nas quartas-feiras e também no domingo à noite, mas eu quero abordar alguns temas com os irmãos. Então, se você quiser adquirir, é da editora Fiel. Eu não sei se a gente tem lá atrás na nossa livraria, eu acho que tem, não? Mas se você quiser pedir, é um livro muito bom. Pastor, eu não quero pedir todo o livro. Eu me interessei por um dos temas. Não tem problema, como eu falei, ele é destrinchado em outros pequenos, são fascículos pequititinhos assim, que você também pode comprar. E é muito, muito, muito bom, muito edificante. Então, para a gente começar, vamos orar ao nosso Senhor, pedindo graça a Ele e que Ele nos ajude nessa manhã. Deus, nós te damos graças porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que privilégio, Pai, a gente poder estudar, meditar, conhecer mais o Senhor, da sua palavra e do que o Senhor tem para as nossas vidas. Guarda a nossa mente, o nosso coração. É assim que nós choramos, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos um tema muito importante e precioso para nós. Estudar a respeito da igreja. Eu venho falando com os irmãos ao longo desse ano que um dos problemas que nós temos é que nós vivemos uma grave crise na igreja, uma crise de identidade. E não é somente um privilégio da igreja, mas também dos pastores. Tenho conversado com muitos colegas e escuto deles e também de outras pessoas que têm vivenciado uma crise ministerial por não saber o que é ser um pastor segundo o coração de Deus. O que o Senhor Deus tem chamado ou o que é que o Senhor quer quando Ele tem chamado pastores para si. E muitas pessoas também têm dificuldade de entender o que é ser igreja. Por que eu vou na igreja? Por que eu permaneço na igreja? Por que eu devo sair de uma igreja? Por que eu devo permanecer? Porque eu escolhi aquela igreja. E isso tem sido um grande problema nos nossos dias. As pessoas esqueceram ao longo do tempo do que é ser igreja. Talvez vocês que são mais novos não ouviram as histórias dos mais velhos ainda sobre como era a igreja no passado. Como era ser igreja há 20, 30, 40 anos atrás. Ao mesmo tempo, e aí agora vem um recado para os mais velhos. Pode ser que você tenha sido igreja, você que veio de outras tradições ou de outras denominações, que você tenha sido igreja de uma forma não tão saudável ou não tão bíblica. E aquilo que nós reproduzimos é apenas fruto de ensinamento dos homens e não daquilo que o Senhor deixou para a sua igreja. Então, por que estudar um assunto como esse, sobre as marcas de uma igreja saudável? Bem, nós temos alguns motivos. É porque esse assunto estava em alta nos anos 90, lá nos Estados Unidos. Aí você fala assim, pastor, assim, o que é que tem a ver porque estava em alta nos Estados Unidos? É porque, querendo ou não, a cultura brasileira, ela é muito influenciada pela cultura americana, principalmente em relação às igrejas. Então, aquilo que estava em alta nos Estados Unidos, nos anos 80 e 90, vai chegar aqui no Brasil lá nos anos 2000, 2010, por aí. O pessoal até brinca que em termos de teologia, ela é produzida na Europa, requentada nos Estados Unidos e completamente deformada no Brasil. E geralmente é assim mesmo. Infelizmente. Nós temos dificuldade de fazer algumas leituras e algumas conexões. Mas os irmãos vão ver que algumas das coisas que estavam sendo bombadas e divulgadas nos anos 80 e 90 nos Estados Unidos, talvez alguns tenham escutado há pouco tempo no Brasil. Olha que coisa interessante. Existia um movimento lá em 1987, ou seja, o bebê pastor de vocês nem pensava em nascer,
Em 87 eu não era nem nascido, mas tem gente aqui que já era nascido. Tem gente aqui, não, Richard? Você já era nascido já? Você já é, você está com a lata meio amassada aí. E o que é que era o pensamento em 1987 a respeito da igreja? As pessoas conversavam sobre 12 características centrais de uma igreja. O que é que uma igreja deve ter? E olha que coisa interessante: visitação pastoral e leiga. Então, característica de uma boa igreja: visitação pastoral e a visitação leiga. Os membros visitam uns aos outros. Outra característica: adoração comunitária, mas olha o nome: dinâmica. Terceiro, grupos de relacionamentos significativos. E por fim, localização, terrenos e estacionamento. Olha que coisa curiosa. Estacionamento já era um problema nos anos 80, quando ia se pensar sobre características de uma igreja eficaz. Estacionamento e terreno, anos 80. Pastor, isso aí não é importante? Ninguém disse que não é importante. E aqui, o que nós vamos precisar entender é que existem alguns assuntos que eles são fundamentais e existem alguns assuntos que eles são periféricos. Adivinha o que geralmente a gente briga na igreja? Pelos assuntos periféricos. Então, aqui, localização, terreno e estacionamento está como uma das 12 características centrais da igreja. 1992, surge um termo nos Estados Unidos. Quem quiser gastar o seu inglês aí? Você quer gastar o seu inglês, irmã? Falando aí. Mas a ideia mais ou menos é em relação a essa cultura de consumo na igreja. E então, alguns aspectos são abordados. 1982, ou seja, pouco mais de 5 anos depois. Identifique os valores e estilo de vida das pessoas. Quem é que vai frequentar os nossos cultos? Identifique. Como é que eles vivem, como é que eles andam, do que se alimentam. Prepare programas atraentes para quem você deseja alcançar. Então, se eu estou querendo alcançar a classe média alta de Cuiabá, eu tenho que me portar, conversar e dialogar como eles fazem. Se eu quero alcançar a classe C e D, eu preciso conversar, me portar, falar do estilo de vida deles para que eles possam ser atraídos. E por fim, seja sensível e receptivo aos interessados. Pastor, o senhor está falando que a gente não pode ser sensível e receptivo? Vocês são inteligentes, vocês sabem do que eu estou falando. Nós não estamos falando de assuntos periféricos. Então, sim, nós precisamos ser receptivos. Nós precisamos conversar bem com as pessoas, recebê-las bem. Mas isso não é central em uma igreja. Percebe que isso está tão enraizado que um pastor falar que receber pessoas de forma atraente e acolhedora não parece soar estranho no nosso coração? Nossa, pastor, mas não receber de forma atraente e receptiva e calorosa? Sim, meus irmãos, isso é muito importante, mas não é fundamental. Não é. Eu vou dar só um exemplo. Se isso é o fundamento da igreja, receber bem e ser receptivo, a sua igreja vai ser baseada em receber bem. E você recebe bem, eu converso muito com a nossa irmã Margarete, como a arte de receber numa igreja é uma arte extremamente estranha e difícil. Tem gente que vai na igreja e gosta daquela igreja, porque quando ela foi visitar, ninguém encheu a paciência dela. Você acredita? Já teve gente que ficou na igreja por causa disso? Cheguei lá, ninguém ficou enchendo a paciência, ninguém perguntou meu nome, eu só fui e fiquei tranquilinho, gostei dessa igreja. Tem gente que vai na mesma igreja e se não fizerem isso, fala assim: não gostei não, aquele povo é muito frio, ninguém fala, você entra e sai, não é notado. Mas peraí, como é que na mesma igreja tem gente que gosta disso daí e tem gente que não gosta disso aí? Se isso é um ponto fundamental e essencial da igreja, você vai ter que se desdobrar para fazer todos os gostos de todas as pessoas diferentes que vão vir ali. Percebe que esse não é o ponto central da igreja? Ele é importante, muito,
mas não é o ponto central. Não é. A gente vai caminhar e vai perceber isso, porque isso daí foi desenvolvido, e agora, o que é que chegou? 1999. Tem um ponto aí que não era para ter, mas a ideia é de fazer uma igreja relevante. Opa! Isso aí eu já ouvi, pastor. A nossa igreja precisa ser relevante. A nossa igreja precisa ser relevante. E aí talvez você até ouviu de uma forma bem intencionada uma pessoa dar esse exemplo assim: e se a igreja do Areão saísse daqui, será que as pessoas sentiriam falta? Relevância da igreja. E o que é que isso tem a ver? E de Bíblia, onde é que tem isso? Veja, meus irmãos, não estou falando que a nossa comunidade não precisa ser sal e luz, ela precisa. Mas se a marca fundamental de uma igreja é ela ser relevante, entenda, eu não estou falando de um assunto que é importante, eu estou falando do que é a marca central, que é essencial. Se o nome dela é relevância, ela vai fazer tudo para ser relevante. Aí você conhece aquele ditado? Fale bem, fale mal, mas fale de mim. Mas ser relevante é você estar na boca do povo, é você ser falado. Se relevância é o principal assunto da igreja, ela tem que fazer tudo para ser relevante. E aí a igreja ela vive para atender os anseios e as mazelas dos homens. Não é para isso que a igreja serve. Não é para isso que o Senhor fez a igreja. É importante ter uma igreja que é sal e luz? Sim. É importante a igreja que a sua presença ela é marcante com... E eu não vou dar o spoiler do que é a primeira marca, mas é importante a igreja ela ser marcante e pela consequência dessas características essenciais, ela acaba sendo relevante? Sim. Mas essa não é a primeira e fundamental marca. Aí olha o que eram os pontos dessa faça a igreja relevante. Olha a linguagem, e talvez quem é desse mundo corporativo vai entender muito bem. Linguagem, visão muito nítida. Essa igreja, uma estrutura flexível e funcional, cultos alegres. Veja, começou com dinâmico, agora já está alegre. O próximo estágio é o quê? O povo está rodopiando por aí. Grupos pequenos, aí olha um dos pontos. Evangelização agradável. Evangelizar é agradável? É. É bom demais pregar o evangelho. E eu ouvi isso de um presbítero, cara, como isso martelou minha cabeça. Esse presbítero falou assim, numa reunião, ele disse assim, ó, pregue a palavra, porque quando a palavra encontra um coração de um eleito, produz vida. Nossa, isso daí queimou meu coração. É isso mesmo. É porque a gente tem a tendência de querer converter as pessoas e não ser fiel a Deus. O nosso chamado não é para converter. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo e Deus. Nós somos chamados para sermos fiéis e pregarmos a palavra. Então para muitos a evangelização não vai ser agradável. Ontem tivemos a formatura da nossa escola. A maioria dos alunos do 9º ano, a maioria, quando eu digo a maioria, não é 50%, é 80%, 90% dos que se formaram no 9º ano só estudaram na EPC. São alunos aqui desde o maternal. E muitos não são crentes. São filhos de crentes, mas não são crentes. Não nasceram de novo. Você acha que eles estarem aqui todos os dias ouvindo a palavra de Deus, tendo que orar todas as primeiras aulas da manhã, é uma coisa que ele gosta? Não. O evangelho não é agradável para ele. Então, se o fundamento da igreja é fazer uma evangelização agradável, ela precisa flexibilizar a mensagem do evangelho, para que a pessoa se sinta bem com aquilo. Então, isso é só o primeiro slide, nós temos ainda 70, brincadeira, temos apenas mais 16 slides, 15, perdão. Sobre por que nós temos que estudar esse assunto. É um assunto que é importante para a vida da igreja. Olha o que o Mark Dever, autor do livro, vai falar para nós. Vamos ler todos juntos? Igrejas
Olha a dureza que esse pastor usa para falar de uma igreja enferma. Quando você é um cristão maduro, um cristão saudável, um cristão já que foi discipulado por Deus, que foi discipulado por outros homens, você é um discípulo maduro de Jesus, você é uma pessoa que já tem aquela mensagem muito bem solidificada na sua mente. Se uma igreja está passando por enfermidade, aquilo não é tão danoso para a sua vida. É danoso, mas não é tão danoso. Agora imagina uma pessoa que é recém-convertida ou está se afeiçoando à mensagem do Evangelho e ela entra numa igreja enferma. Ele vai achar que ser crente é aquilo. E aí, uma igreja enferma, além de ser um problema para a própria igreja, aí sim, ela é um problema para a sociedade. Porque ela ensina que ser crente é aquilo. Vocês sabem do que eu estou falando? Vocês sabem. Quantas vezes você já teve que explicar que ser crente é completamente diferente do que as pessoas do seu trabalho acham que é? Você percebe que isso não era um problema há 70, 90 anos atrás? Isso não era um problema. E o pessoal mais jovem fala assim, nossa, 90 anos é muito tempo, né? Não, se você pensa na ideia da história da humanidade, 90 anos, 100 anos é muito pouco, é pouquíssimo tempo. Mas imagina que há 100 anos, não era um problema você ter que explicar o que é ser crente. Hoje em dia é difícil. Deixa eu confessar uma coisa para os irmãos. Às vezes eu tenho vergonha de falar que eu sou pastor. Eu tenho. Porque dependendo do lugar que eu falar que eu sou pastor, eu ganho 3 rótulos. Ou eu sou pedófilo, ou eu sou ladrão, ou eu sou mentiroso. Mas é ou não é um dos rótulos que se tem em muitos dos pastores? É. Causado por igrejas enfermas. Meus irmãos, estudar a respeito da igreja é muito importante. Muito importante. E aí, uma pessoa que entra numa igreja que está enferma, ela vai reproduzindo aquilo. Não é um crente saudável, não é um crente maduro, ela vai reproduzindo aquilo que ela sempre ouviu. Quer ver uma coisa? Não vou dizer que é uma coisa ruim, mas uma coisa que a gente só reproduz. Alerta de ponto sensível. Vocês são inteligentes. E se tiver dúvida no que eu falei, depois pode vir me perguntar, não tem problema. Mas que é uma coisa, que é um ponto assim que a gente vai só reproduzindo. E olha que eu estou dando exemplo de uma coisa boa. Quem disse que a gente tem que ter escola dominical? Quem disse que a gente tem que ter escola dominical? Onde está na Bíblia escola dominical? Todos os dias da minha vida. Isso sem nenhum problema. Mas a ideia de estar na casa do Senhor é estar em adoração, porque o templo representava essa adoração. Eu estou falando essa estrutura de professor, classes e turmas. Por que a gente tem essa estrutura? Onde é que está na Bíblia que manda fazer isso? Vocês sabiam que há 150 anos atrás não existia escola dominical? Escola dominical é uma invenção moderna. Recente. Muito recente. Só que você percebe que tem pessoas que falam aquilo ali, não, mas aquilo ali precisa ter. Veja bem, vocês são inteligentes. Ter uma escola dominical é uma estrutura que funciona para aquilo que nós precisamos fazer, que é estudar a palavra de Deus, estarmos reunidos em comunhão, guardar o dia do Senhor. A escola dominical é uma estrutura que funciona para esse fim? Sim, então a gente faz.
mas ela não é um fim em si mesmo, meus irmãos. Não é à toa que talvez você veio de outras tradições, que a escola, ela não é escola bíblica dominical, ela é escola bíblica, ela acontece em outro dia da semana. Alguém já frequentou a igreja que era em outro dia? Aí, ó. Não necessariamente era um domingo. Só que a gente cresce e vai... João Calvino está querendo aparecer, né? A gente cresce e a gente vai reproduzindo essas coisas. Veja, eu não estou falando que é uma coisa ruim. Não vai saindo falando por aí, o pastor Mateus quer extinguir a escola dominical. Não, a escola dominical é uma coisa boa. Eu entendo que é um ótimo investimento, mas é uma ferramenta. Estão entendendo? A gente vai reproduzindo algumas coisas que a gente aprendeu e a gente cristaliza aquilo. Vou dar um outro exemplo. Quem disse que quem vai cantar na igreja precisa estar na frente? Onde é que está isso? Sabe qual é um bom crivo para a gente decidir as coisas? Ou lembrar? É só voltar na igreja primitiva em Atos. Não tinha essa estrutura que nós temos. Só que nós crescemos com essa estrutura e a gente cristaliza na mente que precisa ser desse jeito. Desse jeito é bom para o que nós fazemos? É, isso é muito bom. Então não tem problema fazer. O problema é quando a gente briga pela estrutura e esquece do que é essencial. E aí a gente vai criando uma geração que ela não conhece aquilo que é essencial, não conhece aquilo que é fundamental, e ela vive brigando só pelo que é estrutura. E isso é um problema. Aí tem gente que reclama, cadeira, não, mas é banco, a igreja sempre foi banco. Meus irmãos, a igreja começou se reunindo nas covas e catatumbas. Não tinha nem lugar para sentar, não tinha nem endereço, não tinha nem placa. Não, mas é porque assim, ó, tem que ser verde presbiteriano. Meus irmãos, antes não tinha nem tinta, como é que o povo ia pintar? Só para pintar Vicente aí, conhece da história das tintas e tudo mais. Não tinha nem tinta no passado, quanto mais escolher tom de verde. Mas você percebe que a gente fica focado em coisas que são estruturas secundárias. Volto a falar, são coisas boas, é legal. Queremos fazer algumas reformas, queremos melhorar, ter uma boa acústica, um bom tempo. Isso não é um problema. O problema é quando isso vira o fundamento da igreja. Vamos continuar. Agora sim, João Calvino vai aparecer aí. Vamos lá, todos juntos? Onde quer... Então o que é que João Calvino colocava como uma marca de uma igreja saudável? Pregação, a correta administração dos sacramentos. Aí é uma igreja. Essa igreja prega o evangelho, essa igreja administra corretamente os sacramentos, pode ficar. É uma igreja saudável. Quais são 3 pilares de uma igreja saudável? Quem é bom de ler imagem aí? Quais são as 3 marcas fundamentais? Pregação da palavra, sacramentos, e aquela interrogação ali é o quê? Hã? Pastoreio? Como é? Disciplina eclesiástica. São as marcas de uma igreja. O cajado ali, e as pessoas acham que pastoreia só para fazer assim, né? Meus irmãos, um adendo importante. Não se sintam ofendidos. E lembre-se que eu também sou, tá? Mas sabe por que Jesus compara os crentes a ovelhas? Como é que é? Ufa, ainda bem que não foi o pastor que falou. Fosse o pastor ia ser um recorte aí, ia ficar um negócio feio. Mas a irmã Virgínia falou que é pode falar alto, irmã, porque a ovelha é o quê? A ovelha é burra. A ausência de inteligência. Ah, entendi. Sabe um dos problemas crônicos que a ovelha tem? Você sabe qual é? Alguém sabe? Qual é o problema crônico que a ovelha tem? Cadê o doutor Sidney?
Visão, ovelha é míope. Você sabia disso? Ovelha é míope. Ovelha não enxerga direito. Aí geralmente quando Jesus fala de ovelha, a gente acha que é aquele animal, um homem forte assim, né? Aquele animal bonitinho, fofinho, né? Você fala assim, ovelhinha. Não. Jesus está sendo até um tanto quanto irônico. Vocês são ovelha. O animal teimoso. A outra irmã que falou que é lerdo, tá? O pastor não pode falar isso não, que senão o povo vai brigar com o pastor depois. Mas a ovelha é assim, a gente é míope. A gente não vê 2 palmos na nossa frente direito. Aí a gente sai de um problema, aí cai em outro. É por isso que tinha um cajado. O cajado ele servia para 2 coisas. Com as costas assim, você batia na ovelha. E aí também fazia assim, ó. Vem pra cá, ovelhinha. Na IPC a gente canta, né? Mexe a mão, ovelhinha. Pois é. Marcas de uma igreja saudável: pregação do evangelho, administração dos sacramentos e essa disciplina bíblica, a disciplina eclesiástica. É por isso que você, lá no seu grupo, de seja lá o que for, de evangelismo na igreja, na escola, na universidade, lá não é igreja. Lá pode ter até pregação do evangelho, mas não tem a correta administração dos sacramentos, não tem disciplina eclesiástica, não é igreja. É importante, é bom, conviva, mas nós precisamos congregar, viver em igreja. E muitas dessas marcas têm sido cada vez mais negligenciadas, ou então distorcidas. Batismo. Hoje em dia todo lugar exige batismo. Parece que batismo é igual CPF na nota. Você entra no lugar, me diga seu CPF. Me diga seu CPF. Você entra no lugar, vai na igreja. Não, tem que batizar, porque o que você batizou ali. Aí a pessoa muda de igreja, aquela igreja fechou para outro lugar. Não, batiza. Participa de não sei o que, batiza de novo. Faz não sei o que, batiza também. As pessoas banalizam o que é o batismo. Parece que o batismo é só um negócio massa, você faz aquilo ali. Não. E a gente vai falar sobre a correta administração dos sacramentos mais para frente. Mas, olha que frase importante da gente ler, para a gente acalmar o nosso coração. Vamos lá? Quando você estiver procurando uma igreja, todos juntos, a igreja... Então, você está procurando a igreja perfeita? Não existe. E se existir, não entra não, você vai estragar. Não entra. Você está vendo que a igreja é perfeita? Não entra. Mas aí não tem igreja perfeita, meus irmãos. Não existe igreja perfeita. Eu li uma frase do Piper, quer dizer, me mandaram uma frase do Piper recentemente, que é assim: todo pregador, ele vive aquém do que ele prega. Todo pregador vive aquém do que ele prega. Ou então, a mensagem que ele prega é aquém do evangelho. Todo pregador vive aquém da mensagem que ele prega. Ou seja, sim, nós muitas vezes vamos pregar coisas que nós não vivemos, que nós não conseguimos viver na sua totalidade. Mas ou isso é uma verdade, ou então a mensagem que o pregador prega é uma mensagem fraca, porque ele é o padrão e ele é fraco. Não existe igreja perfeita. Nós estamos caminhando há 1 ano. Você já conhece os meus pecados, as minhas fraquezas, as minhas limitações? Se não conhece, é só observar um pouquinho mais, vocês vão perceber um monte. Não tem igreja perfeita. Não tem. Nós temos nossas limitações. Mas louvado seja Deus, porque a igreja foi o alvo do amor de Cristo na cruz do Calvário. Foi por ela que Cristo morreu. E aí, para a gente finalizar, porque essa é só a nossa introdução, o que é que nós temos tido? Só para revisar, uma crise de identidade. Então, boa parte do evangelicalismo, boa parte das pessoas tem sido avessas a doutrinas, a ensinamentos bíblicos, a conhecer da palavra de Deus. Boa parte das pessoas
não querem se envolver com esses assuntos da igreja. Acha que isso é assunto para o pastor, no máximo para presbítero. Se forçar um pouquinho, talvez para diácono. Mas eu, membro, não, eu não preciso saber dessas coisas. Meus irmãos, isso evidencia uma crise de identidade na igreja. O outro problema é uma contextualização suicida. Porque a gente tem essa crise de identidade, a gente fica o tempo todo querendo agregar pessoas. E aí, a nossa evangelização acaba por matar a igreja. Porque a gente não prega a verdade. E a gente vai ensinando aqueles que estão chegando na igreja um outro evangelho, senão o evangelho da graça de Deus. Bem, qual é a primeira marca que nós iremos estudar? Pregação expositiva. Marca fundamental da igreja, marca número 1, pregação expositiva. Olha o que é que Luiz Berkhoff vai falar sobre pregação expositiva. Todos juntos? Estritamente falando, sem ela não há igreja. Nós precisamos ter uma igreja fundamentada na pregação expositiva. Pregação é fundamental na vida da igreja. É fundamental. Quem conta bem a respeito disso é o pastor Hernandes Dias Lopes, com uma anedota. Ele disse que o pastor estava ali na sua casa, e aí ele estava, né, com a roçadeira assim, cortando o jardim, ajeitando, parando a grama. Aí passou um membro da igreja, falou assim: "Ei, pastor, está trabalhando, né?" Aí ele falou: "Não, estou descansando um pouquinho, esvaziando a mente, né, mexendo com o jardim." Aí dá um tempo, o irmão volta, aí está o pastor sentado, lendo. Aí o membro volta e fala assim: "Ei, pastor, está descansando um pouquinho, né?" Ele fala: "Não, agora eu estou trabalhando." Percebe que é diferente? O pastor precisa se esmerar no ensino. Essa é a marca fundamental de um pastor. É uma tentação, uma grande estrutura, e agora eu estou falando da minha pessoa, uma grande estrutura, ela sugar o tempo de pastoreio por meio do púlpito. Mas o pastor precisa se dedicar ao ensino. E talvez, se você não sabe, é por isso que você paga um pastor. É por isso que você sustenta um pastor. Porque ele é responsável pela essa parte de ensino, de docência, de equipar, de capacitar. Também sim, de pastorear, de visitar. Mas adivinha, a responsabilidade de visitar na igreja é de quem? De todos os membros. Então quando você fala assim: "Ah, a visitação da igreja está muito fraca", então quer dizer que você também não está visitando. De quem é a responsabilidade de aconselhar na igreja? De todos. Mas a prerrogativa do pastor, segundo a Igreja Presbiteriana do Brasil, são 4. Alguém sabe quais são? 4 prerrogativas? A gente já estudou esse ano. 4 coisas que só o pastor faz. Ensino? Uai. Pregação? Eita. Então vamos ordenar o presbítero Paulo. Sacramentos. Não, disciplina é um tribunal, um conselho. Sacramentos, liturgia, a bênção. E cadê Cadige e Gabriel? Vocês deveriam saber de cor. Quer que é exclusivo do pastor? O casamento. No caso, o casamento com efeito civil, né? Então, essas são prerrogativas exclusivas do pastor. Visitar, pregar, evangelizar, pastorear, aconselhar, são função de todos os membros. Pastor, eu não sabia disso, então eu estou fazendo um péssimo trabalho. Porque se você não está sabendo, é porque eu não estou ensinando. Você pode não fazer porque você não quer, aí é outro departamento. Mas não saber, aí sim é uma falha do pastor. Porque é responsabilidade dele o ensino da igreja. Então, a pregação expositiva é o ensino da palavra do nosso Deus por meio dessa pregação. Bem,
E o que é que a gente vai ver um pouquinho, rapidamente? Tipos de pregação. E eu louvo a Deus porque no período do seminário Presbiteriano do Norte que eu fiz, a gente aprendeu apenas pregação expositiva. São 4 anos que a gente aprende a pregar. Ainda não aprende no final do curso, a gente prega mal, mas são 4 anos para tentar aprender a pregar. A primeira disciplina que a gente paga é a disciplina de homilética, né, que é a homilia, o estudo da pregação. E então nós temos 5 pregações ao longo dos anos, cada pregação em um semestre. E a gente aprende a pregar expositivamente em gêneros textuais. Então a primeira pregação foi nos textos narrativas, depois aprende a pregar nos evangelhos, depois nas cartas, depois na literatura sapiencial, né, poesia, e por fim na literatura profética. Então são 5 pregações, a gente prepara o nosso sermão, prega para todo o seminário, para todos os professores, e aí o nosso professor de pregação avalia a gente. Desde a roupa que a gente está usando, até a oração quando a gente termina. Tudo é avaliado. Então, a pregação expositiva, ela é fundamental. Mas quais são os outros tipos de pregação? Pregação temática. E o que é uma pregação temática? O pregador ele escolhe um tema, e então ele vai até a Bíblia e procura textos que falam sobre aquele tema. Então eu vou falar sobre o amor de Deus. Então eu vou falar que o nosso Deus é amor. Então ele vai lá no texto, o primeiro ponto, Deus é amor. Ele vê um texto bíblico falando que Deus é amor. Depois ele vai falar sobre o amor de Deus, ele vai falar que nós devemos amar uns aos outros. Então ele vai lá e procura o texto que vai falar, né, que nós devemos amar uns aos outros. E por fim ele fala que nós precisamos evidenciar esse amor às pessoas que não conhecem a Jesus. Então ele vai falar desse movimento de amarmos pessoas que não conhecem a Jesus. Percebe que ele usa a Bíblia, é uma pregação bíblica, mas é o tema que define o que é que ele vai falar. Não é de todo ruim. Talvez você já deve ter ouvido uma das pregações famosas do pastor Hernandes Dias Lopes, é a vida e ministério do apóstolo Paulo. Se você nunca ouviu essa pregação, procure no YouTube, hoje depois antes de você dormir, escute ela, é maravilhosa, se emociona. Você vê a vida de um homem que pregou o evangelho de maneira intensa, mas ali, e veja, não estou falando que todas as pregações do pastor Hernandes são assim, depois nós vamos ter um slide falando só sobre ele, mas é um tipo de pregação, essa pregação temática. A outra pregação é a pregação biográfica, e essa que eu também falei, você pega, né, a respeito de uma pessoa e fala a vida de Samuel, aí pega desde a Ana e Eucana, Samuel lá com o profeta Eli, depois Samuel como juiz e profeta de Israel, e depois por fim a vida e a criação dos filhos de Samuel. Você vai passando e narrando a biografia de Samuel. E por fim, a pregação tópica ou textual, que é o quê? Você pega o texto e elenca as verdades, as doutrinas daquele texto. Então você começa a fazer os ensinos a partir daquelas verdades. Inclusive muitos falavam que os puritanos pregavam assim. Eles pegavam o texto e então eles enxergavam a doutrina daquele texto e então começavam a expor a partir daquela verdade. Mas o nosso foco é uma pregação expositiva. E pastor, o que é uma pregação expositiva? 3 princípios básicos: ler, explicar e aplicar. Ler, explicar e aplicar. Você lê o texto, você explica o texto e você aplica o texto. E isso a gente pode pensar nessa estrutura aqui. Mas antes, essa frase aí do pastor Hernandes Dias Lopes, todos juntos: pregação expositiva. É na Bíblia, perdão, estava errado aí. Bem,
Essa é a pregação expositiva. É o texto que fala, não é o que eu quero falar. É o texto está lá. É por isso que a gente precisa ter um princípio muito claro na pregação expositiva: entender o contexto. Alguns princípios para a gente identificar uma pregação expositiva. Primeiro, o tema. O tema emerge do texto. E aí tem vezes que eu vou pregar, os irmãos têm percebido que eu gosto de fazer série de sequência de sermões, e eu estou lendo o texto, chega na quinta, chega na sexta, chega no sábado, eu não sei qual é o tema ainda. Não sei se eu tenho tema criativo, mas eu não tenho o tema ainda. Tem vezes que está muito mais claro, mas tem vezes que não está. E aí você fica pensando, meu Deus, cadê o tema desse texto? Qual é a mensagem principal que o texto está querendo falar ali? O tema da mensagem emerge do texto. Não é você que procura o que vão falar naquele texto, mas o texto mostra o que você vai falar. Já conta uma outra, isso aí a gente aprende tudo no seminário, uma outra piada, uma outra anedota, que é um cara que pede para o pastor para pregar e fala assim: pastor, eu estou com um sermão bom, o senhor pode me escalar para pregar, estou com um sermão muito bom, a palavra muito boa para a igreja, só está faltando o texto. Mas peraí, você já está com um sermão pronto, só falta o texto? Então você não tem nada. A pessoa, ela faz uma pregação completamente no texto. Ela não lê o texto, ela foge do texto e ela nunca mais volta para aquele texto. O texto bíblico é só uma desculpa para ele falar o que ele quer falar. Exatamente, e a gente vai chegar lá. Mas o tema do sermão, quem é que diz? O próprio texto. Outra coisa, o contexto. Análise essencial do contexto histórico. Precisa conhecer bem o contexto histórico. Nenhum texto bíblico ele foi dado no vácuo. Nenhum texto bíblico ele surgiu da mente das pessoas. Ele tem todo um contexto. Aí talvez você já deve ter parado para pensar. Olha que coisa interessante, a diferença que tem sido essa nossa série que a gente tem feito de O Natal das Escrituras. O tanto de tempo que a gente perde para contextualizar cada texto. Aí pregamos sobre Isaías, aí tem que falar muita coisa de Isaías até chegar ao texto. Aí você vai falar sobre Miqueias, tem que falar um monte de coisa de Miqueias para explicar aquele texto. Aí vai falar de Lucas, tem que explicar um monte de coisa de Lucas para falar aquele texto. Agora, olha a diferença sobre a mensagem de Jonas, que a gente expôs em agosto. A gente foi lá, domingo após domingo. Estou sabendo, né? Jonas, profeta fujão. Rapaz, Jonas, que profeta difícil, né? A gente, daqui a algum tempo, vai bater o olho e vai falar assim: eu entendo a mensagem de Jonas. Eu conheço. Quando você lê, aquilo já foi explicado, já foi dito, você está entendendo aquele contexto maior. Quer ver quando a gente pegar um longo livro da Bíblia? A gente está pegando alguns pequenininhos, mas espere quando a gente rasgar uma série de sermões assim, por uns 3, 4, 5 meses. Meus irmãos, é uma bênção, porque aquele contexto já está inteirado na nossa mente. A gente já consegue entender aquilo que o texto está falando. A gente lê e o pastor vai falando, a mensagem vai sendo exposta, e olha que coisa boa, sabe uma pregação quando é boa? É quando ela não traz novidade para você. Quando ela não traz novidades, isso é bom. Significa que você está tendo um bom conhecimento bíblico. Aí você vai assim, o pastor vai falar isso aqui, o texto vai falar isso aqui, falei? Estou dizendo? É isso aqui. E ele vai lá, pregando e expondo o que o texto bíblico está falando. Mas precisa ter ciência do contexto. Então, informações como, por exemplo, quem foi o autor, qual foi o período. Isso é muito importante. Não é apenas para deixar o sermão floreado e tudo mais, não. Ele é importante porque nós precisamos nos situar no que está acontecendo. Então falar que, vamos voltar ao exemplo de Jonas, que Jonas foi um profeta, que primeiro profetizou coisas boas, depois ele tem que viajar para outra nação e profetizar coisas ruins, isso é muito importante. Só que isso você fala uma vez, você vai repetindo depois assim, e vai ficando na nossa mente. A pregação expositiva sequenciada é o melhor método para a igreja ser
direcionada, pastoreada e ensinada na igreja. Por quê? Porque é a Bíblia sendo exposta. É a Bíblia que produz vida. É a Bíblia que produz mudança no nosso coração. Então sempre precisa ter atenção ao contexto. Estrutura é variável, pois também é extraída do texto. Aí você fala assim, pastor, eu já percebi. Todo texto o senhor prega e tem 3 pontos. A gente tenta organizar em formas de ideias. Mas, por exemplo, o texto de Miqueias só tinha 2 pontos ali. Era um versículo, um ponto, e 4 versículos, outros pontos. O próprio texto fala como é a estrutura. Às vezes, e eu já preguei, já expliquei isso para os irmãos, existe uma ideia de um quiasmo, ou seja, as ideias vêm das extremidades até o meio. E aí quando é assim, aí quebra a cabeça da gente, que o pastor tem toque, né? Ele gosta de organizar direitinho, introdução, contextualização, aí fala o tema, aí o primeiro ponto, a quantidade de versículos balanceado, 3 pontos, aplicação cristocêntrica, desafios e conclusão. Todo sermão do pastor Mateus tem isso aí. Aí quando só tem 2 pontos, ou quando é um quiasmo, aí quebra minha cabeça, eu tenho que pensar, e o texto, aquele negócio vai me dando nervoso. Às vezes chega no domingo à tarde, eu estou assim, Senhor, não estou com certeza que é dessa estrutura aqui que eu vou conseguir dominar para falar. Mas às vezes o Senhor dá graça. Às vezes Ele dá graça, mas eu atrapalho mais ainda, aí o negócio fica ruim. Mas é a estrutura, é o próprio texto que coloca. É o próprio texto. Percebe que é sempre a Bíblia. É a Bíblia, a Bíblia. A Bíblia fala o que deve ser falado. A Bíblia fala como deve ser exposto. A Bíblia fala do contexto. É a pregação da Bíblia. Vamos correr aqui. Aplicações limitadas ao texto, com coragem e clareza. Então, tudo que foi dito, que é aplicado, que é desafiado, surge do próprio texto. É o texto bíblico que coloca para nós. E por fim, labor. Meus irmãos, pregar é difícil demais, demora demais. Eu queria ter mais tempo. Aí já me perguntaram assim, pastor, quanto tempo você demora para fazer um sermão? Eu falei, depende, um bom demora. Às vezes eu queria ter umas... Quanto tempo vocês acham que demora para fazer um sermão bom? Um bom, em uma semana. Pastor, né, como o pastor Mateus hoje, tem que pregar todo domingo. Quanto tempo vocês acham que assim, era um tempo ideal para ser um sermão bom? O pastor Mateus tem pregado média de quanto tempo? Alguém sabe isso aí? Entre 45 e 50. Para sair um sermão de 50 minutos, vamos deixar, né? Porque às vezes vai para 1 hora, às vezes vai para 45. Para pregar um sermão de 50 minutos, qual é o tempo ideal de preparação? Alguém tem um palpite? 12 horas. 5 dias. Não, 5 dias aí vocês também quebram, né? Não vai fazer mais nada na vida. Vai nem comer. Porque 5 dias são quantas horas? 24 vezes 5? Sou ruim de matemática, eu sou de divinas. Eu acho que umas 20 horas. 4 horas por dia, 20 horas. Aqui falaram 20 horas, aqui falaram 12. 10 horas. Fala, professor Paulo. Eu falei 20. 20. Eu gosto dessa informação. É muito bom ter gente que estuda também. O Hernandes fala que é quanto tempo? O Hernandes precisa de 15. O Hernandes precisa de 15. Não, o texto do zero. Do zero à apresentação, 15 horas. E aí, né, vai sendo cada um. Eu ainda tenho a prática de escrever todo o meu sermão. Todo ele. Tudo que eu vou falar. E aí é uma coisa também pessoal. Eu não consigo subir sem escrever tudo, que eu me sinto que eu não preparei. Aí isso aí já é uma coisa, um problema meu, um pecado meu. Mas a gente está lá. E tem vez que a gente tem 2, 3, 4 horas. Mas o ideal para mim, bom, era que fosse assim, de terça a sexta, porque segunda-feira o ideal era parar, mas de terça a sexta, de 8 a meio-dia, ou seja, 4 horas de terça a sexta, 16 horas, para não ter que chegar no sábado, tem que fazer isso. Então o ideal era ali, entre 12 a 16 horas, para vir um sermão bom. Nem sempre é possível.
E isso é uma administração que o pastor também precisa fazer, porque pregação é uma marca fundamental. E entender tudo isso, meus irmãos, demora tempo, viu? E é leitura e ter boas ferramentas, mas eu vou correr porque as crianças estão chegando. Vamos lá. Pregar a verdade de Deus exige sacrifício, estudo e esforço. Os seus diamantes não ficam expostos na superfície para serem colhidos como flores. Sua riqueza só é descoberta mediante trabalho preparatório árduo, intelectual e espiritual. Você sabe qual é a parte mais difícil de pregar? A parte mais difícil é o meu pecado. É a parte mais difícil. É que eu sou pecador demais. E aí tem hora que o texto está lá e ele quebra primeiro o meu coração. Ele fala primeiro comigo. Aí tem que falar assim, nossa, pastor, às vezes é duro falando. Mas é porque o texto foi duro primeiro no meu coração. É difícil pregar. Pergunta aí outros pregadores que nós temos aqui no nosso meio. Tem hora que dá vontade de não falar o que o texto está falando, não. A gente fala outra coisa. Mas é o que o texto fala para as nossas vidas. Vamos correr aqui? Então, eu vou mandar esses slides, mas é só um texto falando sobre, mais uma vez, a pregação expositiva. Eu quero... Alguém leva o microfone ali para o João, para ele fazer a leitura de alguns textos, que a gente vai ver o porquê da pregação expositiva, agora falando de 3 textos, ou melhor, 6 textos. Porque não adianta nada falar de pregação expositiva e não ler a Bíblia, né? Parece até meio inconsistente. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver é de por que a gente prega expositivamente, é por causa do poder da palavra. Você já abre aí, João, por favor, Êxodo 20, de 1 a 3, e Ezequiel 37, 1 a 6. O poder da palavra. A palavra é o som da voz de Deus. Deus, ele fala por meio da sua palavra. Às vezes as pessoas querem ouvir a voz de Deus. Ele fala, mas eu queria tanto ouvir uma voz. Aí a gente acha que a voz de Deus é assim, Richard, vá e pregue a palavra. A gente acha que vai ser assim. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra. Você quer ouvir a voz de Deus de forma audível? Leia a palavra em voz alta. É simples, mas leia a palavra. Deus fala por meio da palavra. Êxodo 20, 1 e 3, de 1 a 3, não era nem para a gente precisar abrir, mas vamos abrir para conferir, porque todo mundo sabe o que está escrito lá. João, por favor. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. É o prenúncio do decálogo, a introdução do decálogo, dos 10 mandamentos. Falou o Senhor, Deus fala para o seu povo. Meus irmãos, é por isso... pastor, é por isso que toda a preparação da liturgia é para o momento da pregação da palavra. Porque é o momento que Deus vai falar com o seu povo. É por isso que o pastor tem que estudar, porque ele tem que chegar aqui e saber exatamente o que o texto falou, porque é Deus falando. É Deus ministrando ao coração do seu povo. Falou Deus. Ezequiel 37, alguém sabe que passagem famosa é essa? Vale de ossos secos. Leia, por favor, João, por favor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer a carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O Espírito fala ao profeta, profetiza, fala, prega, e ossos podem voltar a ter vida. Não é isso que acontece quando a gente prega a palavra? Às vezes o nosso coração está ressequido, às vezes o nosso coração está endurecido, às vezes o nosso coração está mal, está fraco, está fragilizado, às vezes nós estamos cansados, e quando a gente vem e escuta a palavra do Senhor sendo pregada, sendo exposta, a gente é reanimado. Não é o pregador, é a palavra
pregada. Nenhum pregador pode tocar o coração dos homens. Entenda isso. Nenhum pregador toca o coração de homem nenhum. Quem faz isso é o Espírito Santo por meio da palavra. Então por que pregar expositivamente? Porque nós cremos no poder da palavra. Por que pregar expositivamente? Porque nós somos santificados pela palavra. É a palavra que nos corrige, é a palavra que nos admoesta. Aí a gente vem para cá e tem hora que a gente recebe umas bordoadas, umas tintadas. Tem hora que a gente vem para cá e parece que o pastor soube como é que foi nossa semana e fala assim. Não é que o pastor sabe como é que foi nossa semana não, meus irmãos. É o Espírito Santo que vai nos santificando por meio da palavra. É a palavra que faz isso. Somente a palavra. Salmo 119, 105, o que é que está escrito lá? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a palavra que direciona, que ilumina, que nos santifica. Lê aí, João, Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por fim, Efésios 5, 25 e 26. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, em si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Olha aí, santificado por meio da palavra. Então, meus irmãos, por que pregar expositivamente? Porque é a forma como Deus fala, é a forma como Ele nos santifica. E por fim, é o papel do pregador. Pode abrir aí em 2 Timóteo capítulo 4, 2, 1 Coríntios 1, 21. É o papel do pregador. E muitos pastores têm vivido essa crise de identidade ministerial. Não sabem que foram chamados para pregar a palavra. E aí nós pastores somos tentados. A gente é tentado. A gente é tentado a mudar o evangelho, a gente é tentado a adocicar a palavra, a gente é tentado a usar técnicas, usar movimentos, utilizar outras características para que a gente possa de alguma forma comunicar melhor com as pessoas. Meus irmãos, nós precisamos pregar a palavra. Pregue a Bíblia. Ou a gente não está confiando naquilo que o Senhor ordena para nós? 2 Timóteo. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Já pode abrir 1 Coríntios 1, 21? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Loucura da pregação, prega a palavra. Você já foi em formatura de colégio, formatura de universidade? Você já viu alguém em alguma formatura podendo abrir a Bíblia e pregar? Sabia que aqui na nossa escola a gente faz isso? A gente prega a palavra. Ah, mas está no momento de festa, o povo vai entrar, vai ter dancinha, vai ter homenagem. Não tem problema. Vai ter um momento, é uma escola presbiteriana, de uma igreja presbiteriana. A gente abre a Bíblia e prega a palavra. Prega a palavra, todo momento. Mas pastor, o povo está ali concentrado em outra coisa, querem tirar foto. Prega a palavra, meu irmão. Prega a palavra. Ontem, eu até falei para os pais que a função do pastor é indigesta. Às vezes tem que quebrar o clima em alguns momentos. Aí estava lá, teve um momento que fez a foto do aluno pequenininho, aí ele hoje, e uma imagem com o IA, né, da profissão que ele falou. Aí tem a gente lá, médico, jogador de futebol e tal. Eu falei assim, ó, é função do pastor, às vezes trazer reflexões em momentos que as pessoas querem só festejar. Aí eu falei para eles o seguinte: talvez você vai vibrar mais com a ideia do seu filho realizando o desejo de ser médico, mas a Bíblia fala que nós devemos nos alegrar muito mais pelo nosso nome estar escrito no livro da vida. E aí? O que é mais importante? Seu filho ser um médico renomado? Ou ele ser um crente? Ou ele ser um servo de Deus fiel? Pô, pastor, chatão, né?
formatura, todo mundo ali, alegre. Mas a orientação do apóstolo Paulo é: prega a palavra. Quando for oportuno, prega a palavra. E quando as pessoas acharem inoportuno, pregue a palavra. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Pregue a palavra. É por isso que uma igreja que é saudável, a marca fundamental, basilar, essencial, a primeira marca de uma igreja saudável é pregação expositiva. A igreja tem pregado a palavra? A palavra tem essa centralidade? Ou é um monte de pataquada que o povo faz por aí? Pregue a palavra. Pastor, e viver a palavra? Calma, a gente vai chegar lá. Não é só uma marca de uma igreja saudável. São 9 marcas. Mas todas as outras marcas emanam da pregação da palavra. Porque se você não sabe o que Deus está falando, como é que você vai saber como Ele quer que você viva? Então pregue a palavra. Por isso que a marca fundamental, prioritária, basilar, essencial é a pregação da palavra. A Bíblia sendo exposta. Meus irmãos, nós temos muitos desafios. Que a gente possa pregar a palavra, viver a palavra. Mas nós temos alguns desafios para esse curso de verão. Talvez você vai viajar. Talvez você vai entrar de férias. Não vai estar no domingo. Deixa eu te incentivar a uma coisa. Se você faltar, as aulas vão ser todas gravadas. Não deixe de ver não. Acompanhe. Porque pode ser fundamental para você entender o que é que você precisa para ser saudável. Porque se a gente está falando de marcas de uma igreja saudável, a gente não está falando só de um coletivo, mas está falando de indivíduos também. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. E hoje a gente demorou um pouquinho mais porque tinha essa introdução e também já a primeira marca. Nas outras a gente vai ser um pouco mais objetivo, está vendo? Contextualizar é sempre uma tarefa bem difícil. Vamos orar ao Senhor? Opa! Pois não. Uma característica presbiteriana? Não, isso é um conceito moderno do que as pessoas chamaram de apelo, né? Você vai, prega a palavra e fala assim: você agora, né? Vem aqui à frente, volte-se a Jesus. Como eu falei, isso é um conceito muito moderno. Nesse momento final ter essa chamada. Qual é o conceito bíblico? É que a pregação toda é um apelo. É o tempo todo chamado arrependimento. Por isso que no meio da pregação, de vez em quando o pastor Mateus solta um: arrepende-te, arrependa-se do seu pecado. Arrepende do teu pecado. Não é um momento assim que você vai preparando, parecendo que isso é algo bem recente. A pregação toda. Por isso que um dos meus professores falou assim: cara, se você tem tido dificuldade de aplicar o texto, ou seja, chamado as pessoas a serem desafiadas a viver o Evangelho, aplica o texto o tempo todo. Você lê o texto, aplica o texto, está ali já na introdução, aplica o texto, o tempo todo chamando o povo a arrependimento, e não num único momento. Fala, meu querido. Peraí, vai chegar o microfone que nem eu estou ouvindo agora. A palavra cumpre o seu propósito sem falhar. Perfeitamente. 100% eficaz. Seja para a salvação, seja para a condenação. Meus irmãos, evangelização é 100% eficaz. Você prega o evangelho, se converteu, glória a Deus, cumpriu o seu propósito. A pessoa rejeitou, endureceu seu coração, glória a Deus, cumpriu o seu propósito. Ela nunca volta vazia. Nós somos os melhores evangelistas, nosso trabalho é 100% eficaz. Não é nossa função convencer, nossa função é pregar. Prega a palavra. Amém? Vamos orar?